Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, Algumas pessoas entrando ainda. Oi, Tudo professora. bem? Como que vocês Tudo, estão? Conseguiram tudo tudo bem, realizar graças. todas as atividades parciais? Sim. professora, a senhora está me ouvindo? Olá, prof. Tudo bem? Tá. Quem ainda não conseguiu realizar todas as atividades parciais, tá? Depois de mim encaminha uma mensagem lá pelo AVA, né? Se teve algum problema, alguma coisa, tá? Professora, a Eu senhora está vou me estar. ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Ah, Edmil. só estou testando. E eu, prof, tá me ouvindo? Sim, Então tá bom. tá. Quem tiver com algum problema, né, quanto às parciais, por favor, me informe, converse, tá? Eu tenho essa semana ainda para receber, mas não até o final da semana, tá? Então, vamos conversar aí depois, quem precisa ainda que ficou alguma atividade para trás, tá? Hoje a nossa aula é uma revisão desse primeiro bimestre. Essa aula de hoje é somente para a gente dar também algumas orientações quanto à avaliação oficial 1, que será na semana que vem, e que todos vocês deverão já estar com acesso ao portal, né? Se ainda está ocorrendo algumas complicações, alguns problemas, vocês precisam ver com a coordenação qual será a solução aí, né, de acesso ao portal, tá? Porque assim, aí a avaliação, ela vai ser na semana que vem, na segunda-feira. Então, é necessário Credo, que sério? vocês verifiquem o acesso ao portal, porque ela estará disponível somente lá no portal para realizar, tá? Não tem como o professor passar pelo YouTube, não tem como. A avaliação oficial, ela será lá no portal, vocês farão igual fazem as atividades do portal, tá? E aí vocês precisam verificar como, né, se tem algum problema de acesso, tudo, com a professora Gisele ou a professora Marigilda, verificar quanto a esse acesso, tá? Caso vocês não realizem a oficial 1, aí vocês vão ter somente, né, a avaliação oficial 2. Eu não sei nem a questão da segunda chamada, como será essa segunda chamada, porque como a filosofia para crianças, ela é blended, é uma disciplina blended, né, então vocês terão aí a avaliação oficial 2 pela Croton, né, então não será a minha avaliação. A minha avaliação é somente essa primeira avaliação, a outra, ela é desenvolvida pela Croton para vocês, tá? Aí eu não sei como, ainda não temos ainda algo formal sobre isso ainda, sobre a segunda avaliação, tá? Mas as orientações é quanto a essa primeira avaliação que será na semana que vem. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão da unidade 1 e 2. É claro que eu não vou conseguir falar tudo da unidade 1 e 2. Por quê? Porque é muito extenso, foram várias aulas aí discutindo essas duas unidades, né? Então, não seria possível, das 7 às 8h40, falar tudo sobre a unidade 1 e 2. Mas eu fiz alguns resumos, né? Alguns slides aí, pontuando algumas percepções, e aí vocês terão noção, né, do que nós vamos abordar. Mas é claro que, professora, você não caiu tal questão e você não falou naquela aula de revisão. Eu não falei na aula de revisão, mas eu falei em outras aulas, tá? Então, vocês têm aí todas as aulas gravadas, tem as atividades que fizemos em 2 semanas de aulas presenciais. Então, nós fizemos muitas discussões, né? Então você não será prejudicado, não tá, não estava na aula de revisão. Não, você tem a obrigação, né?
como acadêmico, de estudar todo o conteúdo. Então, se é unidade 1 e 2, vocês precisam estudar a unidade 1 e 2, tá? Então, vocês têm que olhar lá todas as situações, problemas, tá? Mesmo que eu não ficar falando aqui nessa aula de hoje sobre as situações, problemas, mas é necessário que vocês releiam outros conceitos, né? Que às vezes eu não vou falar detalhadamente cada conceito, mas é necessário que vocês releiam todo o conteúdo e estudem todo o conteúdo. Aí vocês podem revisar vendo as aulas, né, que nós fizemos todas as explicações de cada sessão ali referente a cada unidade. Então, vocês podem também ter esse apoio das aulas gravadas, né, que estão lá no YouTube, que estão no AVA, estão todas postadas para vocês, tá? Alguma dúvida sobre esses informativos? Edna? Professora, vai ter Fabiana? discursiva? Com certeza, e a mesma modalidade, o formato da prova é o mesmo, tá? Tá. Objetivas e discursiva, porque no portal a gente pode trabalhar com todas as formas, tá? A formulação da questão no portal a gente já está formulando lá, então é possível sim, colocar discursiva. E ela tem peso, né? A discursiva eu vou ver se essa semana... de 30% da prova, tá? Poderá ter 3. Essa semana eu vou ver se... uma só. Tá. Tá ok, professora. Tá, então olha só, a realização da prova oficial, como que será organizado? Vocês não farão somente, por exemplo, no horário de 7 às 8h40, tá? Vocês terão um prazo aí maior, porque daí nós temos vários casos aí da questão da internet, às vezes tem algum bairro aí que a internet pode cair e tudo mais, então a gente não Meu pode... aqui é podre. Não pode fazer de uma forma tão fechada. Então, a gente precisa, pelo menos, de 48 horas, deixar disponível, né, a avaliação para vocês. Então, a avaliação ficará em torno de 48 horas disponível no portal para que vocês realizem, tá? Então, na segunda, será aberta na segunda e na terça avaliação. 48 horas disponível para vocês realizarem a avaliação. Sim, Edna, pode falar. Naquele espacinho que tem lá, a gente vai para fazer a discursiva, como a gente faz as atividades normais e envia, né? Isso, normal. Quando vocês fazem a atividade do portal, vocês escolhem lá, por exemplo, se é uma objetiva, vocês vão lá, escolhem, né, a alternativa que vai ser a resposta e aí enviar. Da mesma forma. Isso. Da mesma forma, tá? Aí pode ter de múltipla escolha, pode ter questões para vocês preencherem, né, correspondente ali de lacunas, pode ter a discursiva, várias formas, como vocês têm no portal também. De assertivas, né? Uma assertiva é verdadeira, outra é falsa, ou a primeira justifica a segunda justifica a primeira, ou não justifica, é falsa. Vocês também têm de comparações, né? De justificativas e assertivas. Então, aí também pode ter questões assim, tá? Então, conforme o que vocês já sabem, o que vocês já conhecem na realidade ali, de fazer atividades no portal, vai ser da mesma forma ali a questão da estética, a questão de padrão, tá? Então, por isso é necessário que vocês estudem as unidades 1 e 2, que daí foram as unidades que nós trabalhamos durante esse primeiro bimestre.
Mais alguma coisa, gente, para eu começar a revisão? Professora, suas aulas, elas estão gravadas no portal, no AVA? No AVA, estão todas lá. Você vai Nas entrar, suas unidade 1, tá lá na seção 1, unidade 2, seção 2, unidade 2, seção 1, 2, 3, em cada seção. Tem lá a aula, Ah, tá, porque elas assim, estão eu lá. estou sem acesso à disciplina. Também estão lá no YouTube, no canal do YouTube que eu já falei para vocês. O meu canal tem todas as aulas, desde a semana, né, da primeira semana que nós tivemos essa questão, né, de ser dessa modalidade à distância, a aula já foi gravada e colocada no YouTube, tá? Ah, Então, vocês têm tá desde ok. quando interrompemos a aula presencial, na outra semana já tem a aula do YouTube. Tem lá as datas, né? Aí vocês podem procurar pela disciplina e pela data postada ali. Vai falar qual unidade, qual sessão, tá? Quem mais? Ah, tá. Eu tenho que procurar pela disciplina Isso. no YouTube. No YouTube Tá. tem o canal, Leandra Costa. Aí lá tem todas as disciplinas que eu ministro. Então, filosofia para crianças é só com vocês. Então, tá lá, Ah, tá. filosofia para crianças, todas as aulas, os vídeos que são de filosofia para crianças é para vocês. Tá ok. Obrigada. Nada. Tá, então, gente, a aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho, revisando alguns conceitos que nós já discutimos, fizemos atividades, vocês fizeram, né, as atividades parciais também, que ajudou muito na questão de compreensão dos conteúdos. Então, lá na unidade 1, né, lá na seção 1, nós vamos relembrar o que é esse conhecimento proposto pela filosofia, né? O olhar da filosofia com o conceito de conhecimento, né? Então, dentro da filosofia, dentro dos aspectos, né, filosóficos, nós entendemos que é uma necessidade, uma habilidade humana, né? O conhecimento, ele chega a ser uma necessidade, né, humana e uma habilidade também. Então, é por meio dele que nós idealizamos o modo de estar no mundo e o sentimento de bem-estar. Então, tudo aquilo que nós pensamos, nós, às vezes, indagamos, né, questionamos, tudo isso é válido também como algo que nos faz refletir o conhecimento, né? Então, a partir da filosofia, nós pensamos primeiramente, indagamos, para depois, né, surgir, então, o conhecimento. Então, a partir de uma pergunta, a partir de um questionamento, de uma reflexão que nós temos, e aí nós vamos lembrar desde a época de infância, né, várias curiosidades que tínhamos, até mesmo as primeiras curiosidades de ficar perguntando para as pessoas e às vezes não sabendo de fato realmente explicar, responder algo. Então, às vezes, isso nos levava à reflexão e, de certo modo, ao conhecimento. E aí nós estudamos vários tipos de conhecimentos, né? Conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? Vamos relembrar. E até nós montamos aqueles grupos na sala, né? Vocês fizeram aquele trabalho, vocês leram, cada grupo leu sobre um conhecimento, sobre uma parte ali, né, da sessão, para vocês explicarem, nós debatemos. Eu queria ouvir de vocês, assim, o que vocês lembram, até mesmo daquela aula, né? Que nós falamos sobre o conhecimento empírico. Que não só vocês citaram esses exemplos que estão lá no livro didático, mas vocês citaram também outros tipos, né, de exemplos.
E aí nós vamos relembrar o que é o conhecimento empírico. Alguém quer falar o que lembra o que é o conhecimento empírico? Vamos já fazer essa atividade aqui de lembrar o que é o conhecimento empírico. O que é, Milene? O que é, Edna? O conhecimento empírico? Márcia? Rosana? Ah, Rosana, era o grupo de vocês, né, que tá com conhecimento empírico, se não me engano. Já tinha que lembrar, né, professora? Ah, eu lembrei. Faz tempo, mas eu lembro. Era o nosso grupo. Pode falar. Professora. Ninguém coloca a câmera aí, só eu coloco. Ah, gente. Tô com saudade de vocês também. Conhecimento empírico tem das experiências que as pessoas vivem, né? É um conhecimento que tende a menosprezar e até mesmo rejeitar outras pessoas, outras religiões, outras comunidades, esse tipo de coisa, né, professora? Uhum. Ele parte de... Assim, vamos pensar, ele pode partir do quê, por exemplo? Ele pode partir de quê? Ele pode partir a partir do senso comum. Isso, o senso comum que é ali o que todas as pessoas conversam, que elas, né, pensam sobre a vida, sobre explicar algo, por exemplo, referente à família, referente à convivência, referente à política. Então, vamos pensar em vários assuntos aqui. Professora, Oi, sim. eu vou sair um instante, aí depois eu vou sair e vou passar pro computador, porque eu tô no celular, tá? Bom, tá. Então, o conhecimento empírico, nós temos que pensar que pode partir das nossas experiências pessoais. A minha experiência. Então, eu, professora Leandra, eu vou ter os meus pensamentos, né, as minhas opiniões a partir das minhas experiências. Então, a minha formação, né, familiar, como eu fui educada, tudo isso, onde eu vivi, tudo isso vai fazer com que eu pense da forma que eu penso. Então, às vezes, não pensando ali na formação escolar, mas na formação ali cultural, familiar, né, que nos traz esse tipo de conhecimento, tá? Então, conhecimento empírico, ele vai se formando ao longo, né, da nossa vida. Então, desde a infância, né, até a vida adulta. Então, esse conhecimento, ele vai se transformando, né? Ele fica também um pouco mais rebuscado. Ele não fica sempre da mesma forma, porque as pessoas, né, têm a convivência social. Então, a partir do momento que as pessoas têm essa convivência social, esse conhecimento empírico também ele vai tendo uma transformação também ali, né? A família, por exemplo, ela não vai pensar da mesma forma, a mesma família não vai pensar da mesma forma desde, né, há 10 anos atrás, pensar hoje da mesma forma, porque tiveram outras reflexões ali, tiveram outras coisas que aconteceram e fizeram com que a família, né, os acontecimentos que vieram, os problemas, proporcionaram uma lição de vida, proporcionaram o aprendizado. Então, esse conhecimento empírico, ele é mesmo relacionado a cada um individualmente, mas em contato com o outro. Professora? Sim, pode falar? Quando a gente apresentou esse trabalho, teve um ponto importante também, que ele é muito da intuição, né? Que ele não precisa de pesquisa, de fatos, ele é mais na intuição das pessoas, né? Sim, porque a questão
por ser empírico, por ser esse conhecimento de mundo, então parte dos conhecimentos pessoais. Então, conforme todos os conhecimentos que eu, professora, né? Eu, Leandra, não vou nem falar professora. Eu, Leandra, tenho, então, conforme seja, né, conhecimento científico, seja o conhecimento que eu tenho na família, eu vou pensar desta forma. Então, aí eu falo, às vezes eu até digo, a minha intuição, né? Eu tenho essa intuição que é isso, porque a partir também dos conhecimentos que eu tenho de mundo, não só o conhecimento científico de leitura, de cursos e tudo mais, tá? Isso mesmo, é o conhecimento assim que nós acreditamos porque, por exemplo, os nossos avós, eles nos fazem refletir desde a infância, os nossos pais, por dizeres, né, que vêm assim até mesmo sendo sólidos na nossa mente ali. Então, palavras, às vezes, você ouve, às vezes, aquele dizer e você fala, nossa, é minha mãe que está falando isso. Nossa, é meu avô que está falando isso. Porque aquela palavra, aquela frase se solidificou no seu pensamento. Porque ele é um conhecimento empírico ali, às vezes até mesmo desde a infância, né? Conhecimento ali que você vem carregando na questão hereditária, ali na questão de cultura familiar e tudo mais. Mais alguém? Então, aí nós temos várias frases, né, que tem alguns exemplos, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, quem tem boca vai a Roma, e entre outros que você vai guardando, que é dizer mesmo, por exemplo, da sua convivência familiar, que você não vai ouvir numa aula de filosofia, que você não vai ouvir num discurso, num debate, numa palestra, mas você vai ouvir, por exemplo, numa reunião familiar, e aí você vai se identificar com isso, porque é algo que é pertencimento, né, às vezes até mesmo por questões de ser de longa data, né, desde lá da infância. Então, é algo assim que você carrega consigo. Conhecimento empírico, eu digo que é o conhecimento que cada um carrega com você e que você nunca vai deixar de existir esse conhecimento empírico dentro de você. Você sempre vai carregar consigo. Mesmo que você faça mestrado, doutorado, pós-doutorado, você sempre vai ainda voltar nesse conhecimento empírico. Vai sempre refletir sobre questões, né, que as pessoas, de certo modo, falam, né, vamos dizer, os dizeres populares, o conhecimento que as pessoas têm sem ter estudo aprofundado sobre tal assunto. Mas aí você diz assim, não, mas a voz do povo é a voz de Deus. Então, já é um pensamento, né, que você reflete sobre o conhecimento empírico. Então, nós estudamos alguns conhecimentos e esse foi um primeiro, né, que nós abordamos em sala. E aí, depois, teve um outro grupo naquele dia do trabalho que fez sobre o conhecimento mítico religioso. Quem é o grupo? Tem algum representante aí desse grupo? Ai, agora eu não lembro. Ou é o mesmo da Rosana? Tem alguém aí desse grupo que pode relembrar alguma coisa? Era o meu de novo, professora. Ah, então, Rosana, quem mais está aí do grupo da Rosana? Tem Stephanie, Stephanie tá aí. Juliana. Stephanie, O que é o conhecimento mítico religioso? O que é esse conhecimento? Ele é baseado em quê? Como acontece? E aí, grupo
conhecimento mítico religioso. Gente, tá chovendo aqui, vocês estão ouvindo trovão? E também. Esse O mítico sinal religioso, de Deus, viu? Ele vem das nossas crenças, né? Das experiências que a gente Isso. tem como verdades, que essa é a verdade, é tido como absoluto, que ele é muito ligado às divindades, né? A gente até contou a história lá do rapaz lá que virou flor, eu esqueci o nome dele, a história do Narciso, né? Uhum. Que ele tem Ele no olhou começo para da o descoberta da próprio humanidade, reflexo, né? a única explicação que tinha para os fenômenos naturais e as coisas que aconteciam com as pessoas era vinda, que era coisa das divindades, né? Uhum. Era o sobrenatural, que esse mítico era a base da teologia para eles, né? Antes. Sim. Então, o conhecimento mítico, né, ele é proveniente de você crer em algo, em alguma divindade, né, religiosa, ou seita, ou pensamento, né, sobre a religião, e que você crê que aquilo é a verdade, né, que aquilo é a base de tudo, por exemplo, da criação do mundo. Aí nós temos a teoria do criacionismo, né? Então, crer conforme, né, a criação do mundo, que Deus criou todas as coisas. Então, há muitas religiões que elas têm esse princípio. Né? Então, aí depois que estabelece também os dogmas dessa religião. Então, assim, tem outras religiões que já não acreditam, né? Então, não era só um Deus, e sim vários deuses, como lá no Egito Antigo, há essa crença não num só Deus, mas em vários deuses, né? Então, existiam vários deuses, Deus do mar, Deus do sol, Deus da terra, então, existiam vários deuses, e esses deuses, eles eram simbolizados com estátuas. Então, diante das crenças, diante da questão de crer em algo, né, em crer em deuses, então eles até faziam a representação em estátuas, né? Então, também os acontecimentos que tiveram durante muito tempo também proporcionaram com que as pessoas pensassem por este conhecimento, que era o religioso. Então, o dilúvio, né, as pragas lá do Egito, vários acontecimentos que fizeram as pessoas refletirem que era algo ligado à divindade. Então, era a justificativa, era a verdade, né? Então, o conhecimento mítico religioso, ele é proveniente, né, da crença em uma religião, em divindades, em Deus, em santos. Tem também outras religiões que abordam, né, questão de reencarnação, outros abordam a questão de purificação, e aí a questão de deuses. Então, são várias ordens religiosas, várias ideias, que as pessoas escolhem, às vezes, uma para seguir. Então, isso é algo que faz parte até mesmo da construção ali do cidadão, que nós vemos isso na Constituição, que a pessoa é livre, né, para escolher também a sua religião. Então, o conhecimento mítico-religioso, ele é algo também ligado também ao conhecimento empírico, no sentido da questão do início, né? Então, o conhecimento empírico, ele era algo assim muito
popular. Então, o conhecimento mítico-religioso, ele ficou por um tempo muito ligado ao conhecimento empírico, no sentido de que as pessoas, para justificarem, para darem resposta, né, principalmente na criação dos filhos e tudo mais, a questão do conhecimento empírico, juntamente com o conhecimento religioso, é que dava sustentação à formação, por exemplo, familiar, né, a uma formação familiar, no caso ali, a habilidade dos pais de educar os filhos. Então, esses dois conhecimentos, eles caminharam por um longo tempo ali juntos, no sentido de ser os conhecimentos que preconizavam e que eram os predominantes para, no caso, educação de filhos. Vamos falar focado mais nas crianças, né? Principalmente na educação das crianças. Então, nós temos vários filmes que mostram essa questão do conhecimento empírico, né? Vocês até assistiram, eu lembro que vocês assistiram um filme que eu passei lá em outra disciplina, Black, vocês assistiram Black. Então, aquele filme mostra muita questão da educação familiar ali, né? Dentro de um princípio religioso, dentro de preceitos ali da sociedade na época, né, que tinha uma questão de obediência à religiosidade. Então, vários filmes, né, podem mostrar isso e que a gente pode ter muitos exemplos neste sentido. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre o conhecimento mítico religioso? Tudo bem? Então, nós vamos aí, às vezes, até justificar, por exemplo, enchentes, né, catastróficas, até mesmo essa questão, muitas religiões estão dizendo, por exemplo, no momento atual que nós estamos vivendo, então há muitas justificativas, então várias religiões, elas acabam se pronunciando e dizendo que é algo, né, que já estava ali descrito na Bíblia, né, esse momento que nós estamos vivendo. Então, é algo referente ao conhecimento mítico-religioso, né? Então, é um assunto atual. Oi? Nessa parte que você está falando aí, ela, como se parte do cristianismo, né? Como você, lá no passado, teve aquela estátua do Daniel e Nabucodonosor. E segundo o cristianismo, nós aqui dos tempos, nós estamos vivendo no pé da estátua. Que significa, por isso que tem esses tipos de enchente, essa catástrofe que está acontecendo. No cristianismo, eles estão dizendo que nós estamos vivendo no pé da estátua. Já. Uhum. Então, há várias justificativas, né? Então, dentro desse conhecimento, circulam várias informações, e aí não se prende somente ao tempo atual, né? Sempre há uma referência lá ao tempo antigo. O conhecimento mítico-religioso, ele sempre está tendo essa comparação, até mesmo no tempo cronológico. Então, assim, a justificativa, né, do tempo atual, ela é considerada pensando lá o que você falou, né, lá na antiguidade, né, não o que aconteceu, um fato que aconteceu também lá na antiguidade. Então, não é um conhecimento também, às vezes, fácil de interpretar, né, assim, por isso, às vezes, até muitas religiões têm os mediadores, né? Tem os pastores, padres, missionários, pessoas, representações que estão ali à frente, porque eles são mediadores das interpretações, que há várias interpretações. É bem legal esse conhecimento no sentido de entender, compreender a vida, compreender todas as questões da existência humana e tudo mais, diante de uma
evidência diante de um olhar, né, conforme a religiosidade ali, a igreja, a divindade, ou conforme o dogma, cristianismo ou não cristianismo e tudo mais, né? Então, o conhecimento mítico religioso, ele é um conhecimento que nós não podemos, nenhuma pessoa, ela se faz só com um conhecimento. Não tem como se fazer, se formar, se fazer como pessoa somente com um conhecimento, por exemplo, empírico, ou somente com um conhecimento mítico religioso. É necessário que nós tenhamos, né, várias facetas, né, vários tipos de conhecimento, como se nós fôssemos várias partezinhas, né, e aí cada partezinha nós temos ali um tipo de conhecimento que é necessário para a complementação da formação do ser. E aí também nós temos o conhecimento científico. O conhecimento científico, principalmente nós vamos lembrar lá na fase do Renascimento, né, que a fase após ali a Idade Média, já entrando na Idade Moderna, a fase do Renascimento, ela trouxe muito à tona o conhecimento científico. Então, tudo que a igreja falava, tudo que as pessoas falavam como conhecimento de mundo, né, foi sendo deixado um pouco de lado nessa fase do Renascimento, e aí teve um engrandecimento desse conhecimento que era tido a partir de fatos reais, a partir de experiências, a partir de hipóteses e testes, né? Testes e comprovação. Então, o conhecimento científico, ele começou, né, a ter esse cenário aí, depois do Renascimento, e ele foi um conhecimento que até hoje, né, ele tem assim, parece que ele tem uma, vamos dizer assim, uma validade maior perante o mundo. Então, não desmerecendo nenhum conhecimento, tá? Mas eu digo que pela valorização humana, o conhecimento científico que precisa, né, ter testes, comprovação, validação, ele teve uma maior referenciação a partir principalmente dos anos de 1800 para cá, com o Renascimento. Aí no século XX, no século XXI, ele começou a ter uma eloquência no sentido de reconhecimento mundial. Alguém quer falar? Esse científico refere-se também aos filósofos? Também, mas nós temos um específico, né, que é o conhecimento filosófico, que nós vamos falar daqui a pouco. Porque o científico, para dizer a verdade, o científico, ele tem como base o quê? As perguntas, né? As indagações, as hipóteses. Então, para ter um conhecimento científico, eu precisaria ter as dúvidas, primeiramente, as hipóteses. Aí, a partir dessas hipóteses, eu vou lançar quais serão os procedimentos para eu chegar numa comprovação. Então, ele tem, às vezes, um processo, né, o conhecimento científico, às vezes, ele, dependendo, por exemplo, para a descoberta de uma doença, né? Então, tivemos aí, durante muitos séculos, aí, várias doenças que ficaram, né, às vezes até acabando com povos, acabando ali com comunidades por muitos anos, e que foi comprovada ali a questão de cura da doença, vacina, depois de muitos, muitos anos. Então, todos esses testes, né, que precisavam fazer, o estudo minucioso ali, do vírus, bactéria. Então, tudo isso
é ligado ao conhecimento científico. Então, nós vamos pensar, conhecimento científico, eu não vou falar só das ciências, mas eu posso falar, por exemplo, da matemática, porque tivemos muitos anos aí que vários matemáticos ficaram, né, anos e anos para descobrirem várias formulações, soluções de vários problemas, expressões, e que perduraram também por anos. Então, é um processo científico também na área da matemática, por exemplo. Então, na área, por exemplo, na área de geografia, que daí os geógrafos, né, pela observação das matas, pela observação dos relevos, pela observação das hidrovias, no caso ali dos rios, a formação dos rios. Então, tudo isso foi a partir de hipóteses, né, a partir de testes, a partir de observação e depois comprovação. Em todas as áreas, nós temos o conhecimento científico. Alguém quer falar? Então, independente, né, da área que você está, para pensar no conhecimento científico, é só pensar que é necessário ter hipóteses, né, ter indagações, e depois os procedimentos metodológicos para a comprovação da hipótese, tá? Então, aí nós vamos pensar logo em laboratórios, né? Quem não quer a cura, né, desta gripe, por exemplo? Quem não quer saber a cura agora? Quem não quer a vacina que vai combater essa gripe? Então, assim, é um tempo que precisa, né, ter para comprovação de que pode ou não curar. Então, às vezes, é necessário tempo para que ache uma comprovação, que seja testado e comprovado. Então, assim, o conhecimento científico, ele precisa, às vezes, de um longo tempo, dependendo, né, das questões, ele precisa, sim, para ele funcionar, para ele que sejam testados, né, tudo aquilo que está no relatório de hipóteses, precisa ter um tempo para que sejam feitos todos os procedimentos para que chegue à comprovação. Então, vocês entenderam, né, o conhecimento científico. Entrando mais gente aqui. E aí, por fim, nós temos o conhecimento filosófico, que é o conhecimento que, às vezes, nós não pensamos muito especificamente no conhecimento filosófico, mas é o conhecimento que está por trás de todos os outros. Por quê? Porque a filosofia, ela parte do princípio do ser, né, do ser humano, fazer um questionamento, fazer uma reflexão, a partir da reflexão, de pensar em algo que seja material ou fora, né, espiritual, ou algo invisível. Então, a filosofia tem uma proposta de refletir algo que seja ali em torno do ser humano. Então, é um tipo de conhecimento que se dá por meio da elaboração de conceitos. Eu tenho um conceito, mas eu reflito sobre esse conceito. E, às vezes, eu faço perguntas sobre esse conceito. Então, isso já é o conhecimento filosófico. Então, às vezes, eu faço, por exemplo, várias indagações mentalmente, que, às vezes, eu nem falo para outra pessoa. Mas eu já estou aqui, né, fazendo ali o meu conhecimento, formulando o meu conhecimento filosófico. Mas para que esse conhecimento seja validado, no sentido de ter uma validação, como no conhecimento científico,
eu preciso do outro. Então, a filosofia, eu não posso fazer a filosofia, né, sozinha. Eu preciso, né, ter um outro para que eu possa conversar. Eu aqui, professora Leandra, eu não posso ficar aqui falando sozinha. Eu preciso da participação de cada um de vocês. Né, porque é maçante, né, professor, ficar falando sozinho. Mas o conhecimento filosófico, ele se dá também onde? Ele se dá com o outro, então, nos questionamentos, na conversa, então, é na discussão? Sim, pode ser numa discussão. O conhecimento filosófico, ele busca, né, a coletividade ali, né, várias pessoas refletindo sobre um tema, sobre algo, sobre um objeto, sobre uma divindade, sobre um problema, sobre a Covid, né? Pensando ali, todos ali pensando qual seria a solução. Então, eu vou falar a minha opinião, a Fabiana vai falar, a Graciele vai falar, a Jéssica vai falar, a Juliana vai falar, a Márcia vai falar, a Edna vai falar, a Emilene vai falar. E aí, nós tentamos chegar a um consenso, né? Nós tentamos conversar entre todos e chegar a um consenso, a uma ideia comum do que nós discutimos. Então, o conhecimento filosófico, ele não é um conhecimento que só aconteceu lá na época de Aristóteles, lá na época de Platão. Não, ele é um conhecimento que pode ser atual, ele pode ser as mesmas coisas que eles discutiram lá, era outro tempo, né? Eles tinham outras tecnologias ali, né? Não tinha nem existia a palavra tecnologia, eles tinham instrumentos, né? Que eles lidavam ali, que eles viviam, sobreviviam, então era um outro tempo. Então, hoje, nós podemos pegar o mesmo questionamento lá que teve lá na época de Aristóteles e fazer esse mesmo questionamento, só que nós vamos ter um outro princípio, um outro consenso entre nós, porque nós estamos em outra época. Não dá para você usar, às vezes, um conceito lá da outra época, o mesmo conceito, e fazer nessa época. Você tem que fazer uma adaptação das ideias. Então, a filosofia, ela permite você ir para um outro tempo e pensar como se estivesse naquele tempo. E você estar neste tempo e pensar agora, como você vive, né? As pessoas que te rodeiam, as tecnologias que você tem e tudo mais. Então, às vezes, assim, a gente pensa, nossa, mas a filosofia, ela é sempre atual. Por quê? Mesmo que tinha aquelas palavras que tinham lá de antigamente, de Aristóteles, Platão, Sócrates, parece que eu adapto para a nossa realidade e ela tem um significado nessa realidade que vivemos que é diferente daquele tempo, mas tem um significado para o nosso tempo. Então, assim, a filosofia nos permite isso, né? Mas é necessário que pensemos dialogando, é necessário que façamos essa construção desse conhecimento em conjunto. Não dá para fazer esse conhecimento sozinho, né? Pensando, né? Refletindo, isso seria só imaginação. Então, a filosofia, ela vai além da imaginação, né? Então, você imagina ali sozinho várias coisas, mas a partir do momento que você dialoga com o outro e você critica, observa, você opina, você está ali construindo um conhecimento filosófico. Alguém quer falar alguma coisa? Por isso que eu digo, a filosofia, ela está em todas as áreas do conhecimento.
matemática, no inglês, na língua lá que você está aprendendo, nas receitas culinárias que você está vendo no YouTube para fazer durante essa quarentena, não sei, mas tudo está ali ligado, né, ao pensamento filosófico, porque você tem o ato de refletir, de falar com o outro, às vezes até mesmo conversas de família, né, que nós temos hoje a oportunidade de conversar bastante em família, né, nesse tempo, às vezes de ligar, de falar, de contar um do outro, é também ali, né, está meio escondidinho ali o conhecimento filosófico, sim, porque às vezes a gente faz o juízo de valor sobre o outro, às vezes a gente quer que o outro se comporte de tal forma, que não seja assim, né, porque fulano é assim. Então, muitas vezes nós fazemos isso e não percebemos que nós estamos, de certo modo, agindo com reflexão dos atos das pessoas que nos envolvem ali e também das coisas que estão à nossa volta e das questões que acontecem à nossa volta também. Alguém quer falar? Certo? Então, nessa unidade 1, vocês tiveram esses conhecimentos, né? O conhecimento empírico, o conhecimento religioso, o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. Aí vocês vão lembrar daquela atividade que nós fizemos em sala, né? Que vocês puderam ler com os colegas e questionar, e às vezes até mesmo um ter uma opinião, o outro ter outra opinião diferente ali um do outro, mas na hora de apresentar tiveram que chegar num consenso para que apresentasse ali no debate. E aí nós temos a seção 2, né, que fala do pensamento filosófico na sala de aula, e aí nós falamos sobre a comunidade de investigação. E isso que eu estava dizendo, né, que o conhecimento filosófico, ele não permite que você faça ele por si só, solitário ali, sozinho. Isso é só imaginação, isso é só reflexão pessoal. Mas ele necessita, o conhecimento precisa ali ter uma comunidade de investigação, uma comunidade ali que vai dialogar sobre o problema, que vai criar critérios para avaliar o problema, que vai pensar em como solucionar o problema. Então, nós vamos ter vários tipos de comunidade de investigação, em vários locais, em vários contextos. E aí nós vamos pensar, né, numa sala de aula, em que o aluno nos surpreende, ele com tantas perguntas, né, às vezes o professor se assusta, né, que ele às vezes está ali falando de um assunto e de repente o aluno vem com uma pergunta. Então, diante das perguntas, indagações, o que fazer, né? O que o professor pode fazer diante de questionamentos que ele nem imagina que o aluno vai perguntar? Então, ele precisa, não só ali na postura dele como docente, ele não precisa responder ali a pergunta e dar tudo de mão beijada ali, tudo, né, mastigadinho para o aluno. Não, isso não é você fazer o aluno refletir, não é estimular a curiosidade do aluno. Mas, ao invés disso, propor uma comunidade de investigação, que você nem vai precisar falar esse nome. Você vai propor o trabalho, né, a própria forma de se trabalhar na sala de aula, sendo uma comunidade de investigação. Então, ali o professor ele tem várias formas de fazer, né? Ele tem pelas pesquisas, né, os trabalhos ali que ele vai formular, as dinâmicas,
os trabalhos em grupos. Então, há várias formas, né, de investigação de um estudo, principalmente ali por questões que eles mesmos perguntam. Então, o aluno pergunta, ele lança a pergunta para você, mas aí você vai refletir, não, eu não vou responder, eu vou propor um trabalho que nós todos vamos responder essa pergunta. Então, é um outro passo ali que o professor pode trabalhar, né, no sentido ali de, pela didática, pelas estratégias de ensino, ele pode não jogar a pergunta para o aluno, não nesse sentido, mas fazer com que o aluno reflita, né, e ele se intere do assunto, que ele possa também ali, a partir daquele momento, a partir da pergunta, que ele possa se envolver no tema, que ele possa ser um pesquisador para construir ali, junto com o professor e os colegas, uma resposta. Essa é a comunidade de investigação, né, que é lançada ali na seção 2, né, com os pensamentos de Lippmann, que vocês fizeram algumas atividades referente a essa sessão, e é a principal, o que vocês precisam saber mais, né, sobre a comunidade de investigação que está ligada ao pensamento, ao conhecimento filosófico. Então, lá na unidade 1 da seção 2 ainda, tem a pergunta, né, questão filosófica, é sempre aquela que nos convida a pensar. É o tipo de pergunta que não aceita uma resposta simples, sem considerações acerca dela mesma. Então, nós vamos lembrar também de uma outra organização que existe dentro do ambiente escolar, que é o conselho de classe. Então, saindo ali da sala de aula e pensando ali no outro ambiente em que só os professores estão, às vezes, reunidos num conselho de classe para falar sobre os alunos, né? Para falar sobre as avaliações, falar sobre o desempenho, o desenvolvimento de cada aluno. Então, num conselho de classe, dentro de várias perspectivas, né, que cada professor tem do seu aluno, é chegado ali ao fim do conselho, né, ao fim da reunião, algo em comum que eles acabam tendo que analisar de tal aluno. Por exemplo, se um aluno ele está bem de matemática e não está bem de português. Aí o professor de português ele vai perguntar, né? Nossa, mas por quê? Como que esse aluno na sua disciplina ele tem feito as atividades? Como que é o desenvolvimento? Como é o empenho desse aluno? Então, o professor de matemática, ele vai falar como é esse aluno na aula dele. Aí o professor de português, mas esse aluno na minha aula, ele não faz nada. Esse aluno, ele não faz nenhuma atividade, esse aluno, ele só fica dormindo na minha aula. Então, o que será que tem de errado com esse aluno? Será que é o aluno mesmo ou é a própria postura do professor? Às vezes, no conselho de classe, o professor, às vezes, até descobre que ele mesmo tem alguns erros, né? Não só o aluno. Então, o conselho de classe, eles falam especificamente sobre os alunos, mas o professor ali naquele momento, ele pode também refletir sobre a sua própria postura como professor, como profissional numa sala de aula. Então, às vezes, o desinteresse de algum aluno pode ser também quanto à postura do professor em sala. Então, às vezes, tem alunos que amam, né, a disciplina tal por causa do professor e odeiam tal disciplina porque não gostam do professor. E, às vezes, amam uma outra porque gostam do professor. E aí, os professores, às vezes, não têm essa devolutiva do aluno, mas, às vezes, num conselho de classe, ele começa também a refletir as suas atitudes em sala também. Né? Então, o conselho de classe, ele precisa pensar
de olhar de cada um ali, de cada profissional que está ali falando sobre um determinado aluno, precisa haver um consenso, né, destes profissionais para, por exemplo, admitir que esse aluno seja aprovado, admitir que o aluno possa, né, que ele precisa fazer uma recuperação e aí ele poderá ser aprovado, ou esse aluno não vai ter nem direito a uma recuperação. Então, às vezes, num conselho de classe, né, é até mesmo tomada atitudes quanto à vida do aluno ali, né, e isso pode trazer consequências também para essa vida desse aluno. Então, muitas vezes, não é pensado somente na nota, é pensado no esforço do aluno, como o aluno se o aluno tem algum problema em casa, tem outros aspectos que são pensados também nesse conselho de classe. Aí nós temos na seção 3, a proposta, né, para o ensino de filosofia, e aí nós vamos falar principalmente que a filosofia, ela é, a princípio, a formação do cidadão, né? Ela tem que contribuir para essa formação. Então, não só refletir, indagar, tudo, mas fazer com que esse aluno, com que este discente, ele tenha atitudes. Então, isso ele vai mostrar na sua vida cidadã, na sua vida dentro de uma sociedade, né? Então, a BNCC, ela diz isso, né? Então, é necessário essa formação cidadã, né? Principalmente nas culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções. Então, não é só refletir, pensar, dialogar, não. É agir, né? É tomar decisões, é buscar soluções para algo, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. Então, não adianta só falar bonitinho, né? Fazer todas as reflexões, mas é a própria vivência, são os próprios atos, né? No sentido de vivência em comunidade, vivência com as pessoas na sociedade. E aí nós temos também na seção 3 sobre a filosofia e o desenvolvimento infantil, que fala, né, sobre que a filosofia ela precisa fazer parte do currículo desde a educação infantil. E até mesmo o Lippmann, ele teve essa questão de observação, principalmente aí, nesse detalhe, que ele percebeu o desenvolvimento de jovens primeiro. Ele não estava dando aula para a educação infantil quando ele teve essa percepção. Ele tinha turmas de adolescentes e jovens, e ele percebeu que esses adolescentes e jovens estavam com dificuldades, principalmente de raciocínio lógico, de estruturação linguística, que também precisa ter raciocínio lógico. Então, ele percebeu, tendo essa percepção, ele começou a refletir. Mas espera aí, a filosofia, ela precisava estar na vida desses adolescentes, desses jovens, desde lá da infância. Então, eles tiveram a filosofia somente aqui no ensino médio. Então, o que aconteceu? O que se perdeu no caminho? Né? Como esses jovens, eles passaram todo esse ensino fundamental, ensino médio, toda essa parte, né, essa escolaridade aqui deles, toda essa fase, eles passaram dessa forma, sem saber ter a perspicácia de analisar, de observar, de detectar, de assimilar, de comparar através do raciocínio lógico, né? E de várias áreas. Então, ele
teve essa observação, e aí ele pensou, então, né, em fazer algo lá na educação infantil, né, principalmente na questão de orientação aos professores lá na educação infantil, de ter uma outra forma de ensinar, construindo também a partir dos conhecimentos filosóficos. Então, lá na educação infantil, seria necessário já trabalhar com a questão da lógica, de raciocínio, da estruturação da linguagem com a lógica, né, de fazer a criança pensar, ter esse ato de pensar, né, com o comprometimento também dela ter o pensar e o agir, né, já pensar de forma crítica, já ter atitudes como cidadão e tudo mais. Então, na sessão 3, nós vimos praticamente, né, esses conceitos, e eu quero que vocês estudem, né, para avaliação, vocês até estudem com mais detalhado ali, né, cada conceito. E aí, na sessão 2, tivemos o programa de filosofia para crianças, que daí vai falar, apresentar como foi que Lippmann, ele pensou nesse programa. Então, como que o Lippmann, ele, ao investigar que as crianças, elas precisariam ter o conhecimento filosófico desde a educação infantil, ele pensou também em elaborar um programa específico para esse público. Então, desde a educação infantil. Então, as novelas, né, que ele criou, foi lá pensando desde a educação infantil. E esse pensamento multidimensional proposto por Lippmann é um pensamento que nós vimos aí já discutindo, que é você pensar não só por um conhecimento, né? Você não é um ser que vai pensar de uma forma só. Você é formado por vários conhecimentos. Você tem o seu conhecimento empírico, conhecimento religioso, conhecimento científico, o conhecimento filosófico, né? Então, você é capaz de pensar de uma forma múltipla, né? De uma forma que você pode olhar por várias facetas. Você pode olhar por várias dimensões, tá? Então, por isso que fala multidimensional, né? Então, você tem várias dimensões ali que você pode fazer a sua observação. Então, não é um conhecimento... Eu não posso ser uma pessoa que vai pensar somente de uma forma, para todas os contextos, para tudo que vier à minha volta. Não. Aí vamos dizer que existem aquelas pessoas, né, vamos dizer assim, os dizeres populares, tapadas, quadradas, porque elas pensam de uma forma só, né, aquelas pessoas que não conseguem estabelecer relações de conhecimentos. Então, às vezes, em vários contextos, ela pensa com uma ideia só. Então, é necessário expandir esse conhecimento, né, para que possamos pensar em vários aspectos, de várias formas. Então, isso tudo é investigado em nossas vivências, é investigado até mesmo nas nossas atitudes, nos nossos próprios conhecimentos, tá? Não é acabado, não é um conhecimento acabado, ele está sempre em desenvolvimento, é inacabado. E aí nós temos a seção 2, da unidade 2, que vai falar, né, que nós falamos recentemente, como que o Lippmann fez até mesmo o manual lá dos professores, né? Como que ele fez esse manual para que os professores pensassem em como abordar os alunos em sala de aula, né? Então, os procedimentos, até mesmo de leitura, né? Atividades em grupos, os exercícios, as discussões, rodas de conversas, como trabalhar tudo isso numa sala de aula.
Então, o manual que ele faz para os professores estão dentro das novelas filosóficas, né? Que ele colocou para cada fase ali da criança, desde dos 4, 5 anos até quase o ensino médio. Mas no Brasil nós temos a tradução somente de 3 novelas, que vai até mais ou menos os 12 anos de idade. Então, fala exatamente, né, mais nesses aspectos do programa do Lippmann, como que ele desenvolveu e quais são as orientações que ele faz aos professores que vão trabalhar com essa perspectiva da filosofia na sala de aula. Não só na aula de filosofia, mas em várias áreas. E na seção 3, os pressupostos da filosofia para crianças, né? Então, aí nós vamos lembrar que é recente, nós, né, tivemos na aula passada, o momento da discussão, né, que não pode ser artificial, o momento ali que o professor discute com o seu alunado, não pode ser de maneira artificial, precisa ser de uma maneira natural, em que envolva, né, tem ali um diálogo com os alunos. O professor precisa realmente se interessar pela fala das crianças, então o professor não pode só falar, igual eu estou fazendo aqui, não pode. Ele precisa ouvir as crianças, né? Ele precisa respeitar a fala das crianças, né? E se dispor a repensar o que essas crianças pensam, né? Se dispor ali pensar junto, se dispor ali até mesmo a investigar, né? Aí depois a gente já vai lembrar da comunidade de investigação. Então, o professor não só dar as respostas, mas ali já, né, de uma fala, de uma dúvida, ele já propor um trabalho, já propor uma investigação, e isso vai fazendo com que as crianças se envolvam com os temas. Então, quando um professor se utiliza de um vocabulário também muito sofisticado, ele fala de uma forma muito distante das crianças, isso faz com que o aluno se distancie do professor, né? O aluno tem medo, às vezes, até de perguntar algo para o professor, porque o professor está falando com um vocabulário tão rebuscado, de uma forma tão distante ali do vocabulário que a criança utiliza, e aí acaba não tendo mesmo essa interação, porque a linguagem, ela está fazendo com que haja o afastamento ali entre o discente e o professor. Então, a escola é o lugar com todas as condições de consolidar comunidades de investigação, como nós já falamos. Na escola que nós precisamos fazer com que as crianças, elas tenham essa motivação de indagar, de analisar, de ter hipóteses, né? É o local onde as crianças elas vão ter muito mais essa questão intrínseca ali, no sentido de buscar, saber as respostas, querer saber, né? Às vezes não achar a resposta ainda, mas ter uma questão de curiosidade, de querer entender mais, né, e assim formando ali a pessoa. O docente atua como um árbitro de futebol, um mediador de conflitos, conduzindo o jogo dentro das regras. Então, o docente, ele precisa ali não ser o principal, né, o personagem principal, não. O juiz lá de futebol, ele não é o personagem principal. Geralmente, nós vemos ali quem é o personagem principal, os jogadores. Então, o professor, ele não pode ser o personagem principal, ele precisa mediar ali o jogo. Então, o árbitro ali, ele tá ali, olha, você errou, corrija aí, cartão amarelo para você, cartão vermelho, né? Você já errou quantas vezes? Então, vai sinalizando ali o que pode ser feito.
Então, o professor, ele precisa, sim, ser o mediador, né, dentro de uma sala de aula. Ele precisa facilitar o conhecimento, ele precisa mediar os conhecimentos existentes numa sala de aula. Gente, tiraram aqui o... Peraí, só um pouquinho, deixa eu colocar aqui o slide de novo. Então, o professor, ele precisa, sim, facilitar, principalmente facilitar no sentido ali da filosofia, ele precisa ouvir os questionamentos, ele precisa elaborar atividades relacionadas àqueles questionamentos que os alunos começam a ter em sala de aula, dentro ali do currículo, dentro do conteúdo que ele precisa dar. Ele precisa pensar em todas as estratégias em fazer com que esse aluno chegue à resposta, mas ele não precisa dar todas as respostas. Então, é necessário pensar, né, no professor como mediador, como facilitador do conhecimento. Só um momento. Gente, tá quase terminando, tá? Rapidinho eu já termino, só um pouquinho. Aqui, então, na seção 3, a participação do professor nas discussões deve ser a de mediar, né? Como nós já estamos discutindo sobre isso. Raramente deve se apresentar seus pontos de vista sobre determinados assuntos. Imagina, né? O professor fala algo, o aluno fala alguma coisa, e o professor só responde e já fala, não, o que eu penso é isso, a minha opinião é essa. Não. O professor precisa fazer com que esse aluno tenha a sua opinião e não seja a opinião dele, do professor, que domine a opinião de toda aquela turma. Né? Então, porque o aluno, ele já fica se sentindo inferior, no sentido de que ele tem menos conhecimento, ele acha isso. E nós, professores, docentes, nós precisamos colocar ali à disposição do aluno que ele também, né, a partir daquele conhecimento que ele tem, ele pode chegar a um outro conhecimento. Então, às vezes, fazer, né, alguma opinião sobre algo, com juízo de valor, falar o que pensa, precisa ter muita cautela quanto a isso. Saber como falar, né? Então, de uma forma neutra, de uma forma que não tome partido, de uma forma que seja imparcial, né? Que seja ali de neutralidade, principalmente quanto a opiniões pessoais. Porque numa sala de aula que tem ali uma diversidade de alunos, diversidade de culturas, nós não sabemos o que pode afetar a vida daquele aluno. Então, às vezes, falar de futebol, de religião, de política, é necessário saber falar de forma neutra, né? Como nós falamos aqui no início da aula, sobre o conhecimento mítico-religioso. Eu não vou precisar falar para vocês qual é a minha religião para eu falar sobre o conhecimento mítico-religioso.
Eu apenas expus o que é o conhecimento mítico-religioso. Então, o professor ele precisa ter muito cuidado para como dizer algo, como falar, como tomar partido de algo, como julgar, né? Precisa saber muito essas ponderações na fala, ter, né, uma questão de seleção de palavras, expressões, né, no seu discurso, para que não afete mesmo ninguém numa questão religiosa, numa questão cultural, numa questão, às vezes, até mesmo de estrutura familiar. Tem que saber mesmo direcionar todos os seus discursos. E aí, gente, só quase encerrando a nossa aula aqui, eu quero orientar vocês sobre algumas questões. Então, todas as pessoas, né, que tiverem trabalhos ainda, né, para entregar, esse primeiro trabalho, fichamento, né, o trabalho 2 não dá mais para entregar, porque esse trabalho 2, ele foi um debate na aula, né, do dia 9/3, então esse trabalho aqui não tem como, tá, eu fazer de uma outra forma. Quem faltou nesse dia não tem como fazer, tá? Mas aí tem a recuperação da nota aqui nos outros trabalhos. Então, fichamento, né? Um estudo dirigido que fala, né, sobre o filme Escritores da Liberdade, que vocês precisaram assistir, valendo 300 pontos. O estudo dirigido, né, que fala sobre a questão da BNCC e tudo mais, a questão do ser cidadão e tudo mais, valendo 150 pontos. E a atividade número 5, que foi o resumo analítico, valendo 350 pontos. Professora, eu enviei para você meu trabalho, eu tenho 350 pontos? Gente, eu vou corrigir o trabalho, tá? Estou lendo um por um. Então, não quer dizer que você enviou o trabalho, você vai ter 350 pontos, tá? Então, quem fez realmente, né, leu o conteúdo, fez ali com suas palavras, fez daquela forma direcionada, orientada que eu falei para vocês na aula anterior, pode ter os 350 pontos, mas às vezes assim, um trabalho que só copiou uma citação, falou ali 2 frases e enviou para mim, gente, é difícil ter 350 pontos, tá? Então, quem fez um resumo aí, sabe aquele resumo meia boca? Que acha que, ai, meu Deus do céu, pode refazer, tá? Quem acha que não fez um resumo aí corrido, tem esse tempinho ainda para refazer, tá? Então, vocês podem, durante essa semana, as pessoas, né, que fizeram aí de uma forma corrida, fizeram de qualquer jeito, pode refazer o trabalho, tá? E a nossa avaliação oficial, para quem chegou, né, bem no início da aula eu falei sobre a avaliação oficial 1, mas para quem chegou depois, a nossa avaliação oficial será na semana que vem, na segunda-feira, tá? No dia 20/4. Então, hoje nós tivemos a revisão do conteúdo, depois essa aula vai estar lá para vocês no YouTube, no portal, disponibilizada, né, sobre tudo que falamos, aí vai estar gravada. E aí nós teremos a avaliação oficial do primeiro bimestre, tá? Ela será feita, ela poderá ser realizada somente no portal, não tem como realizar fora do portal. Então, quem tem algum problema de acesso, problemas quanto ao acesso do portal, é necessário falar, enviar mensagem, enviar e-mail, né, para a parte lá técnica, né, da Croton, no caso ali a professora Gisele, a professora Marigilda, para a coordenação, tá, verificar quanto a esse acesso. Eu não tenho nem como ver aqui quanto à manutenção e acesso de portal. Então, é somente com a professora Gisele ou Marigilda.
ok? Então, quem tenha também alguma atividade para me enviar, me envie daquela forma também, que vocês já sabem, que é pelo AVA, né, por mensagens. Se enviou pelo AVA, não precisa enviar pelo e-mail, tá? Tem pessoas que estão enviando pelo AVA e enviando pelo e-mail. Ou então me envia 5 vezes pelo AVA. Mas espera eu dar o recebido, pelo menos, porque, assim, são muitos trabalhos. Eu tenho 100 e poucos alunos, então espera eu dar recebido, né? Porque, às vezes, a pessoa, ela manda num minuto, aí depois ela manda 5 mensagens. Não é, professora, é o desespero. Tenha calma. É o desespero da gente. Eu sei que vocês estão ansiosos, Professora. não é fácil ficar dentro de casa. Eu também, não está sendo fácil para mim, gente. Eu fico enlouquecida. Eu fico assim, sabe, querendo andar aqui dentro do condomínio. É muito assustador, né? Esse tempo que nós estamos vivendo agora. Mas digo para vocês, tenham paciência, né? Que a professora, se você mandou, espera lá, né? 1 dia, 2 dias para a professora dar um recebido lá. Aí eu vejo, eu falei, meu Deus do céu, essa pessoa mandou 5 vezes o trabalho, 6 vezes. Calma, porque é muito aluno, é muita atividade. Eu passei para cada turma, eu tenho aula todos os dias. Para cada turma eu passei pelo menos 5, 6 trabalhos. Então, vocês imaginam meu e-mail como que tá, né? Meu e-mail, meu AVA. Então, se vocês não enviaram algum trabalho, por favor, envie essa semana, tá? Porque daí eu já estou corrigindo e já tentando lá, salvando as notas para publicar para vocês. Eu só vou publicar quando eu estiver com todas as notas. E aí as pessoas ainda estão encaminhando o trabalho, então não tem como publicar nota antes, tá? Então, a publicação das notas vai ser lá por semana que vem, porque eu estou ainda salvando as notas lá, corrigindo e salvando. Mas a publicação será somente na semana que vem. Alguma pergunta? Quem quer falar? Márcia, Fabiana, Edna, Emilene? Professora. Está aqui. Não vou ver cara de ninguém hoje? É que estamos despenteadas. Gente, só passei um creminho assim no cabelo e vim dar aula para vocês, gente. Que é isso? Próxima aula eu quero ver a carinha de todo mundo. Vamos lá. Perguntas. Pergunta. A minha câmera não presta. Será? Você já testou? É que já a gente testou engordou. com a gente? A avaliação. A gente engordou. Peraí, quem que tá perguntando? Juliana? Oi! O Matheus pediu para você explicar novamente sobre a avaliação, que eu acho que ele não entendeu. Ele não tem microfone, ele pediu lá no grupo da sala. Quem pediu? Matheus. Cadê Matheus? Não tá aqui? Eu vi ele entrando. Saiu já? Olha, então tá. A avaliação será no AVA. Quando vocês entram lá para fazer alguma atividade do portal, daquela mesma forma, tá? Vai estar lá no encontro 1, igual eu coloco lá o link para vocês entrarem, só que vai estar lá no encontro 1, eu não sei se vai estar em aula, mas vai estar no encontro 1, já para vocês nem procurarem nos outros encontros, tá? Encontro 1, sessão 1? Isso. Eu vou colocar no encontro 1, sessão 1. Na primeira sessão. Aí eu já vou colocar, mas eu vou colocar na segunda-feira, tá? Praticamente na hora que for no horário da aula. Eu posso até entrar ao vivo para fazer algumas orientações com vocês, né? Falar da prova, algumas orientações quanto à prova, e aí eu deixo lá. Aí nesse dia eu não tiro dúvida, né?
Só conta a prova, né? Um questionamento da prova. Escolinha? Vai ser o horário da aula, professora? A prova, ela vai estar disponibilizada durante 48 horas, 2 dias, tá? Tá, obrigada. Não pode fazer com o coleguinha, não. Ai, gente, como que eu vou ter? Como que eu vou ter? Meu Deus, não vou nem falar nada. Como que eu vou saber isso? Vocês não façam essa pergunta. Seria o ideal, né? Cada um, eu confiar, professora Leandra, confiar em cada um de vocês, né? Que vocês não vão consultar nenhum colega, que vão fazer sozinhos. Nós vamos fazer só Eu assim. vou acreditar Prof. nisso. Então, ela vai estar lá no encontro 1, lá na sessão 1, vai estar lá, avaliação oficial 1, tá? Aí vocês vão clicar e vai aparecer igual vocês fazem as atividades do portal, mas é no mesmo formato de uma avaliação oficial. Então, vocês vão ter lá, ai, professora, quantas perguntas? Em torno de 15 perguntas lá, como vocês têm na avaliação oficial, ok? Prof, Sim. aquelas questão dos livros lá, das perguntas, será que vai ter possibilidade de cair alguma daquelas? Não entendi a sua pergunta. As Você fala questões das do livro. novelas? Sobre as Não, novelas? As questões daquele final lá dos livros, por exemplo, seção 1, tem aquelas perguntas do livro. Não, as perguntas é formulado pelo professor. Sou eu que vou formular as perguntas, Não, entendi. Porque tá? às vezes Aquelas lá são do portal. Ah, pode ser que alguma pergunta, porque é sobre o mesmo conteúdo. Pode ser que, às vezes, tenha uma questão de proximidade por ser o mesmo conteúdo, né? Entendi. Mas as perguntas são formuladas pelo professor, tá? Por cada professor. Tá. É nós que vamos colocar lá no portal, igual nós colocamos lá a aula para vocês, né? Colocamos materiais lá para vocês verem, vídeo e tudo, nós podemos colocar também a avaliação, as questões. Ok. Aí vocês vão fazer igual vocês fazem a do portal, né? Faz uma questão, aí envia, aí faz outra questão, né? Aí cada questão tem lá a pontuação. Então faz uma envia, faz outra envia. Isso, e não pode ir fazendo assim, eu vou ter 3 tentativas, negativo, é só uma tentativa, tá? Por isso que é avaliação, aí vocês vão ter que ter o quê? Um tempo ali, né, para pensar. Então, às vezes, uma pessoa vai demorar meia hora para fazer uma questão, outra vai demorar 15 minutos, e assim por diante. Entendi. Tá? Então, vocês vão, assim, às vezes demorar um tempo para fazer uma avaliação, uma questão da avaliação. E aí vai ter também a questão discursiva, também vai ter. Tá? Não estou conseguindo ouvir. Quem está falando aí? Espera aí. É Matheus que está querendo falar? Mais alguma pergunta, gente? Tudo tranquilo, então, para a nossa avaliação. Tudo revisado. Então, vocês têm essa semana, né, para estudar, fazer um fichamento legal, né, sobre a unidade 1 e 2. A maioria já fez a unidade 1, pode fazer da unidade 2, quem não fez. É uma forma de estudar, né, uma forma bem, até mesmo didática
e é uma Professora. forma mais disciplinada de estudar. Oi. Quanto que vai valer a prova? 1000? Sim, 1000 pontos. Tá, obrigada. Tá? 1000 pontos de atividades e a prova valendo 1000 pontos. Obrigada. Nada. Então, gente, é isso. Mais alguma dúvida? Tudo ok? Todos tranquilos em casa? Não. Então, nós vamos encerrando aqui. Tá joia? Qualquer dúvida, qualquer, né, que se vocês não estiverem lembrando agora, vocês me mandem mensagem lá no Lava ou no e-mail, ok? Ok. Então, tá joia, gente. Fica com Deus, tá? Se cuidem. Até semana que vem. Boa noite. Na Tchau, avaliação. Pro. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau.